Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você sabe que eu gosto muito de literatura e uma forma de lazer que eu tenho é ler. Gosto mesmo muito de ler. E aproveito para fazer aqui um comentário de alguns livros que eu li e gostei. Hoje eu queria fazer um comentário sobre um livro de Altran Dourado, chamado Ópera dos Mortos. Esse autor é mineiro, é de Patos de Minas, escreveu mais de 20 livros, ele já é falecido, e tem alguma semelhança com outros grandes autores mineiros, inclusive com Guimarães Rosa. Eu já havia lido o Altran Dourado há muitos anos atrás, o livro chamado Uma Vida em Segredo, que depois virou até produto para televisão. Mas eu já nem me lembrava mais. Depois eu baixei pelo Kindle e li também um livro de contos. Mas eu tive algumas decepções, primeiro por causa da minha dificuldade de ler no Kindle. Eu me perco às vezes, eu não consigo fazer as minhas anotações, eu fico meio que perdido. E depois eu li esse livro, que ele faz parte de uma trilogia. Eu fiquei sabendo disso estudando esse autor, e a trilogia dele, na verdade, não foi escrito na mesma época, não. Ele escreveu esse aqui em 67. Depois ele escreveu um outro chamado Lucas Procópio em 85 e um terceiro chamado Cavaleiro de Antigamente em 92. Então, e também comprei esse livro aqui, mas ainda não li, nem tirei ainda da embalagem, porque para não tomar poeira nem nada, depois eu quero ler também. O que fala o livro Ópera dos Mortos? Eu vou tomar cuidado para não contar o final, para você não ter o prazer de ler o livro também, tá? Mas eu quero comentar o que eu li. Primeiro me chamou a atenção o nome Ópera dos Mortos. O que é uma ópera? É uma palavra italiana, é uma encenação. Mas pode ser uma encenação de um drama cantado. Você canta. Tem poesia, tem música, tem recursos e tal para cantar um drama existencial. Mas Ópera dos Mortos, aí você tem que entender que ópera também pode ser o nome do espaço, da casa. E como o livro começa com uma casa, o casarão, certo? E essa casa, esse casarão, ele vai marcar o começo do livro, e quase tudo vai girar em torno desse casarão. Ele é o palco da ópera, do drama que vai ser contado. E dos mortos, por quê? Porque ele conta a história de 3 gerações de uma mesma família. Um coronel, Lucas Procópio, que depois vai ser o outro livro da trilogia, Lucas Procópio, paulista, que veio para Minas Gerais, uma cidade fictícia do interior de Minas Gerais, para explorar ouro e diamante, e já não estava dando mais, então ele foi para o lado da agricultura, era perverso, maligno, mau exemplo, todo mundo tinha medo dele, o Lucas Procópio. E ele construiu um casarão, uma casa, na verdade, um sobrado. Só que ele morreu e essa figura enigmática morreu, deixou o filho dele é o João Capistrano. E no dia que ele morreu, que ninguém entrava na casa dele, todo mundo tinha medo dele e tal, no dia que ele morreu, o povo foi na casa dele, o povo da comunidade. E o João Capistrano
parou o relógio que tinha na sala. Quer dizer, parou o tempo para que aquele momento não fosse mais esquecido, né? E o João Capistrano, que é a segunda geração que o livro vai falar, ele resolve fazer um segundo andar na casa que o pai deixou, querendo preservar o pai, a continuidade do pai. Fazia força de dizer: eu e o pai somos um só, quando na verdade ele era mais popular, ele tinha meio excêntrico, mas em todo caso ele era mais querido na cidade. Ele casou-se com Dona Genu e tinha pretensão de ter muitos filhos. Então ele fez o segundo andar no casarão. Só que todos os filhos dele morreram ao nascer. Sobrou apenas uma, chamada Rosalina. E a Rosalina é a terceira geração já da família. Acontece que o coronel João Capistrano resolveu se candidatar naquela cidade. Ele era bastante popular e ele foi vítima de uma fraude de tal maneira que ele acabou não ganhando a eleição de forma fraudulenta. E ele brigou com a cidade inteira. Ele brigou com todo mundo. Ele se trancou dentro do seu sobrado, né? E com a sua filha, e não relacionava com ninguém da cidade. Até que um dia ele morreu. Então o povo do arraial, da comunidade, pôde entrar de novo na casa. E a Rosalina, esse nome também é muito interessante, Rosa, né? Rosalina, ela fabricava rosas de seda, de pano, e lembra também o mês das noivas, casamento, rosa branca, Rosalina. No dia que ele morreu, então, a casa cheia de gente, Rosalina desceu do segundo andar e parou o segundo relógio no casarão. O relógio é uma figura interessante aí no drama. E depois Rosalina se trancou definitivamente na casa, de tal maneira que as pessoas não tinham acesso ao sobrado. Acontece que tinha uma empregada, alguém da família que foi ficando ali, me lembra, talvez alguém que sobrou da escravidão, que era a Quinquina. A Quinquina merece um destaque, porque a Quinquina ficou mais ou menos que no lugar de mãe da Rosalina. E a Quinquina era quem fazia a ponte do sobrado para a cidade. Era ela quem levava as flores para vender, era ela que cuidava dos negócios, era ela que resolvia as coisas. E o povo morria de curiosidade também para saber o que estava acontecendo no sobrado. Acontece que Quinquina era muda. Certo? Então era uma ponte já com problema, né? Porque ela não dava a conhecer o que havia no sobrado porque era muda. Ela só falava através de gestos. E Rosalina foi ficando ali cada vez mais enclausurada, cada vez mais encastelada em si mesma. Um dia apareceu ali naquele lugar um homem falastrão que veio de Paracatu, que atendia por 3 nomes, Zé do Major, Juca Passarinho e tal, José Feliciano. Os 3 nomes que ele tinha. Ele era meio falastrão, contador de conversa, não gostava de trabalhar, te fazia amizade fácil, conversava com todo mundo e sabia enganar todo mundo também. Esse personagem é muito interessante, o Juca Passarinho. E o nome também, o apelido já diz muita coisa. O passarinho não para em lugar nenhum, pula para aqui e para ali, canta o tempo todo e não gosta de ficar na gaiola. Certo? Então, o Juca Passarinho custou chegar na cidade, já estava sem dinheiro, veio andando para aqui e para ali, quase que um andarilho, que não gostava de pegar no batente, e acabou se aproximando do sobrado pedir emprego. Na verdade, ele não queria trabalhar, não, ele queria emprego, né? Era metido a caçador,
gostava de caçar, só em bando. Como a Rosalina não convivia com ninguém da cidade, ela acabou adotando como empregado o Juca Passarinho. E com o passar, Quinquina não gostou daquilo, nunca gostou daquela relação, nunca gostou do Juca Passarinho. Só que o sinal que ela usava para falar dele era um sinal que imitava a asa de um passarinho e uma espingarda, certo? Que a Quinquina não falava, então ela usava sinais, né, para falar o que ela queria. E com o tempo, o Juca Passarinho foi entrando ali naquela casa e tal, e começou a perceber que Rosalina de noite gostava de um trago. Ela gostava de beber um vinho. E aí eles foram se aproximando um do outro e ele percebe também que de noite Rosalina era uma, de dia Rosalina era outra. Ela fazia questão de manter o peso do nome da família, do Lucas Procópio, do João Capistrano, mas ao mesmo tempo ela não dava conta de segurar a barra, ela precisava de extravasar um pouco, e com o Juca Passarinho isso aconteceu, né? Aproximou-se dele, só que Quinquina não gostava de jeito nenhum dessa relação. Tem uma parte no texto que eu acho muito interessante, na página 165 por aí, que quando ele vai lá no quarto à noite para estar com a Rosalina, o Juca Passarinho, o texto usa 20 vezes Quinquina estava parada no vão da porta. Certo? Eu fiz questão de anotar. É por isso que eu tenho dificuldade de ler no Kindle. Porque eu gosto muito de anotar, né? Meus livros são cheios de anotação. A Quinquina parada no vão da porta. Isso foi 20 vezes que o autor fala isso. Parece um mantra. A Quinquina, então, era um cão de guarda da Rosalina. Acontece que dessa relação veio um bebê, certo? Dessa relação veio um bebê. E isso foi muito complicado. Quinquina que fez o parto, trancou-se com Rosalina no quarto, o bebê nasceu e o texto não fala se ele nasceu morto ou se Quinquina o matou, porque de alguma maneira o Juca Passarinho era um concorrente que disputava com Quinquina a atenção de Rosalina, e desde que o Juca Passarinho chegou, a Quinquina ficou meio de lado, e a Quinquina pensou, ninguém vai perceber, porque a mãe da Rosalina perdeu tantos filhos no parto, então quem sabe esse aqui também nasce morto. Entregou o pacote, a palavra dura, né? Lembra que o texto é uma ópera, é um drama encenado. Ele não é trágico, certo? Para quem gosta de final feliz, o texto é muito bonito, mas é trágico. Entregou aquele pacote úmido para o Juca Passarinho dar o destino final. E no final, do que acontece, afinal de contas, com a Rosalina? Ela casou-se com o Juca Passarinho? Aqui agora eu vou fazer umas perguntas, mas só para mover a sua curiosidade, para você também ler o livro, tá? Você acha que a Quinquina casou-se com o Juca Passarinho e foram felizes para sempre? Você acha que ela casou-se com um antigo amor e dispensou da vida dela o Juca Passarinho? Você acha que Quinquina ficou maluca? Que ficou doida? O texto me lembrou muito alguns mitos. Muito, muito, muito. Lembrou também o Guimarães Rosa. E um jeito muito interessante do autor, porque ele entra no pensamento dos personagens. É como se ele estivesse lendo o pensamento dos personagens. Você acha que
Aí aparece também no texto uma figura interessante das vossorocas. As vossorocas são aqueles vão de terra onde passa enxurrada e vai fazendo aquelas gargantas dentro da terra e que elas representam a morte. E o Juca Passarinho, inclusive, tem medo de passar perto das vossorocas. Um dia ele dá um tiro na boca das vossorocas, certo? Eu pergunto para você, será que ele enterrou a criança? Será que ele jogou a criança na vossoroca? Será que ele também ficou doido? Será que venderam o casarão? Eu não sei. Aí você vai ter que ler o texto para saber. É muito bom. É o autor mineiro Altran Dourado, Ópera dos Mortos. É a encenação de um drama, na verdade, um drama que envolve 3 gerações de uma mesma família e um passarinheiro, o Juca Passarinho. Vale a pena conhecer esse autor, Altran Dourado, mineiro de Patos de Minas, né? Se você gostou desse comentário e deu vontade de ler o livro, deixa aqui nos nossos comentários a sua participação. Se você já leu o livro e quer fazer um comentário também, vai ser bom, eu agradeço. Acho que é assim que a gente gera um conteúdo legal na internet, um conteúdo relevante na internet. E uma coisa boa, que é ler os nossos autores. Um grande abraço para você, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até agora. Deixa aí o seu like, o seu joinha, a gente agradece.